Hoje é dia de trazer filmes de terror para você assistir em dias tristes, para alegrar seus momentos embaixo desse mundo caótico, início com alta tensão. Se você já tá triste assistindo esse filme, então você vai desistir da vida, tô brincando. Por que que eu coloco esse filme como dia triste? Porque ele tem um plot twist que é impossível você se sentir mal sabendo que existe alguém capaz de ser tão burro para destruir a sua obra. Mas um filme é muito bom até a metade. A história dessa jovem, filme francês, que meio que abriu aquela New French Extremity, que é só filme pedrada. Eu não sou muito chegado a esse tipo de filme, esse estilo, mas eu gosto muito de alta tensão. É uma jovem que vai passar um fim de semana na casa de campo de sua amiga, só que ela escolheu o dia errado. Será? Porque tem um serial killer à solta. Primeira metade é perfeita, o nível de tensão, o aparato gráfico, né, que não é nem muito exagerado, nem muito calmo, as personagens, você prende a respiração junto com a protagonista se escondendo, em especial na cena do armário, que ela fica na sua cabeça, e depois na metade tem aquele plot twist que não faz o menor sentido. Até hoje eu tento entender a cabeça do roteirista, porque tinha um filme simplesmente perfeito até aquele momento. Chegou ali, tudo desandou. Eu conheci uma pessoa nos comentários que escreveu uma vez que gostou desse plot twist. Coloque aqui embaixo. Se você, por alguma razão, tem essa opinião absurda de ter gostado das 2 horas de alta tensão. Eu não acredito. No Limite da Realidade, filme de terror no formato antologia dos anos 80, baseado naquela série The Twilight Zone, do Rod Serling, do final dos anos 50 e início dos anos 60, teve série dos anos 80 também, teve série nos anos 2000, anos 2010, 2020, eu só assistia dos anos 60 e esse filme, 4 grandes nomes do cinema, Steven Spielberg, olha o naipe, Joe Dante, quem mais tá? George Miller. E qual que é o outro? Eu tô me esquecendo do último nome, John Landis. O filme que destruiu a carreira do John Landis por conta dos bastidores, né? Que ele, um dos contos, o ator perdeu a vida em um acidente junto com algumas crianças e ele quase foi preso por conta disso. Mas as histórias, a que eu mais gosto é a do avião, né, que tem um monstro, o camarada tá viajando e tem um monstro na asa do avião, ninguém acredita nele, porque ele tem um problema com o avião. Esse é dirigido pelo George Miller e é baseado em um episódio lá da série original. Eu gosto muito da abertura também, que tem o Dan Aykroyd. E eu vou deixar até um pedacinho emblemático no final do review. O conto mais fraco é do John Landis, que por conta desse acidente ele teve que picotar toda a história, acabou não funcionando. Então assista, você gosta de uma boa antologia, é uma parada quase obrigatória dos anos 80. Assistiu Creepshow, adorou, quero assistir mais, estou iniciando dentro desse mundo de antologia, corra para The Twilight Zone, gostou, vá para a série dos anos 60 e também coloca aqui embaixo, quem assistiu a série dos anos 80, estou procurando ela é boa, vale a pena essa procura, vale a pena assistir, tem uns 80 episódios, até agora eu não me decidi, assisto ou não assisto? Are you ready? Okay, go ahead. What are you doing? Quando um estranho chama, Mensageiro da Morte, também conhecido aqui no Brasil, ele é história. Em primeiro, é impossível você se sentir triste assistindo esse filme. Você se enrola embaixo das cobertas com um bom refresquinho, um bom petisco, e você vai ter 1h30 perfeita, principalmente os 15 minutos iniciais, que eu considero os 15 maiores minutos da história do cinema, a maior abertura da história do cinema de terror. Para ser mais claro, Carol Kane como protagonista, dirigida por Fred Walton, a história dessa babysitter. Ela vai cuidar de crianças que estão dormindo, os pais saíram, ela começa a ser aterrorizada por um telefonema que parece rastrear os seus passos dentro daquela grande casa. Nós vamos ter um desfecho
para essa historinha, poderia até trazer para vocês, mas vou deixar que vocês descubram e depois nós vamos avançar um ano na história e o psicopata está de volta, aterrorizando Carol Kane. Depois desses 15 minutos ele perde um pouquinho de charme, mas continua da mesma forma, você fica obcecado por cada cena, por cada segmento de história, pelos personagens. O vilão, em sua caracterização, deixa um pouco a desejar. Eu queria algo mais sinistro, né? Ele é baseado no The Sitter, que saiu antes, é um curta-metragem do próprio Fred Walton, e também baseado nessas lendas urbanas, né, de ligações, que está aterrorizando o Babysitter. Teve sequência nos anos 90 com a Carol Kane também, e também dirigido pelo Fred Walton, e nos anos 2000 teve um remake que é fraco, mas divertido. Já falei sobre todos esses filmes, eu acho que em especial naquele vídeo que eu fiz sobre babysitters, né, sobre babás, filmes de terror com babás. Esse é o melhor de todos e é um dos meus filmes favoritos da vida. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, vamos para um clichê do Tim Burton que todo mundo ama, já falei várias vezes no canal. É a história de uma espécie de investigador que vai até a cidade de Sleepy Hollow investigar estranhas mortes que andam acontecendo. O vilarejo fala, é obra do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele, você tá brincando com a minha cara, eu vou investigar e vou descobrir a identidade da pessoa real. Você quer com mito pra cima de mim? Lenda urbana? Não acredito. Conforme a investigação caminha, ele vai percebendo. Ichabod Crane, Ichabod, não sei o que falar esse nome, interpretado por Johnny Depp. Ele percebe que é algo além mundo, algo sobrenatural que está atingindo aquele lugar. Logo sua vida estará em risco. Claro, tem a Christina Ricci, tem o Christopher Walken. Exatamente como o Cavaleiro Sem Cabeça, tem o Jeffrey Jones, grande elenco, tô esquecendo vários nomes aqui. A atmosfera desse filme maravilhosa, gótica, ambientação, o Johnny Depp. Você já viu alguma vez na sua vida o Johnny Depp ruim em algum filme? Nunca. O filme pode ser horroroso que ele tá bem. Talvez, calma, lembrem de aquele Tusk. Talvez Tusk seja o único exemplo e não é culpa do Johnny Depp. Né? Assista que você vai saber do que eu tô falando. E o final, né? Cada momento do filme, quando a primeira aparição do Cavaleiro Sem Cabeça, quando o Johnny Depp percebe a situação tanto quanto desagradável que ele está exposto. Primeira vez que eu assisti esse filme foi lá na tela quente, me apaixonei. E também, assim como Quando o Estranho Chama, é um dos filmes da minha vida, com certeza tá no top 10. O Vampiro, vamos longe, vamos voltar ao início dos anos 30 em um dos meus filmes favoritos sobre o tema. É a história desse andarilho com uma obsessão pelo macabro, pelo oculto, por magia negra. Ele para nesse vilarejo e percebe uma jovem padecendo com mordidas aparentemente feitas por um vampiro. É aí que nós vamos embarcar nessa jornada vampiresca. Carl Theodor Dreyer à frente da direção, nome muito enaltecido dentro da sétima arte, mas eu não sou tão apaixonado por seu cinema. Esse é o seu grande filme, a sua grande obra-prima. Ele fez mais filmes relacionados até à religião. Eu assisti 2 aqui que eu consigo me lembrar, o Martírio de Joana d'Arc dos anos 20, que eu não curti tanto, confesso, e dos anos 50, A Palavra, que é um dos filmes da vida de um monte de gente, e pra mim foi uma experiência super tediosa. Parafraseando o personagem de Gene Hackman em Night Movies, eu preferiria ver tinta secar, ficar 2 horas vendo tinta secar do que assistir novamente A Palavra. Mas O Vampiro, né, é uma obra, você vai se sentir tão obcecado pelo filme como o personagem central é por histórias macabras, né? É impecável. O mesmo clima que eu falei de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, você vai encontrar em Um Vampiro, aquela névoa, personagens melancólicos, super pra baixo, e isso, claro, é o antidepressivo perfeito para suas noites solitárias. Assista, né? Confie em mim, vá lá, assista. Na minha opinião, ele é o grande filme dos anos 30 de terror. Tô tentando me lembrar de outro, acho que é O Vampiro. Vampire, seu título original.
A Casa do Diabo, mais obra essencial, dessa vez dirigida por Ty West, meu filme favorito da filmografia desse cineasta, mais babysitter, ou melhor, uma universitária em perrengues financeiros que está procurando num quadro de avisos trabalho, encontra essa noite, né, para cuidar de uma criança. Chegando à casa, ela percebe que não é uma criança e sim um idoso. Já tô aqui, tô desesperada, por que não? Vamos lá, vamos trabalhar, eu vou trabalhar, parafraseando do Seu Madruga, e é nessa noite. Tá tendo um eclipse lunar. A família que pertence a uma seita, guarda alguns segredos, algumas coisas interessantes para acrescentar à vida da nossa protagonista. Tem até uma pequena participação daquela atriz Greta Gerwig, né, que atriz-diretora que fez Barbie recentemente, antes de explodir em Frances Ha. E é um filme bem cru. Eu adoro isso nele, porque ele não tem muita trilha sonora, é mais a personagem andando pela casa, se divertindo, ouvindo música até o terror explodir. Eu gosto mais dele do que o Hotel da Morte, que eu amo também, e prefiro muito mais do que essa trilogia X, Pear, Maxine, embora eu ame Pear também. Saiu coisa desse cineasta, eu sempre espero. Se você quer o melhor do ocultismo, assista A Casa do Diabo. Adoradores do Diabo, mais ocultismo, agora nos anos 80, Martin Sheen como protagonista, esse homem. Eu não me lembro se ele é psicólogo ou psiquiatra, ele sofre um acontecimento bem trágico em sua vida, perde sua esposa, avançaremos um pouco no tempo, ele se muda de cidade e nessa nova realidade, Nova York, realidade nova-iorquina, ele tem acesso em meio a uma investigação à magia negra, novamente dando as caras. E em meio à magia negra, coisas terríveis que vão acontecendo, seu passado, presente e futuro se ligam. Ele de alguma forma vai tentar preservar sua vida, da de sua família, e colocar um fim a esse mal que está atingindo aquela cidade. Filmaço clássico instantâneo. Infelizmente ele não é obscuro, mas muitas pessoas passam por cima dele, não dão o devido valor. Muitas vezes você olha por o Martin Sheen e ver aquele cara do Apocalipse Now. O que o Martin Sheen fez além de Apocalipse Now, de Badlands? Lembra com a Sissy Spacek, que assisti faz pouco tempo também, do Terrence Malick. E ele tem esse filme, né, dentro do terror. Você não acredita, você não dá muita coisa para quando esses atores do drama vão fazer terror. Aqui é uma grande exceção. E eu adoro a forma como ele também aborda esse lado da magia negra, né, com seitas, com cultos sendo realizados diante dos nossos olhos, e ele assusta. Logo no início do filme, a cena em que ele perde sua esposa, ela já é aterrorizante, ela já te coloca na vibe perfeita para poder deliciar as 2 horas de puro ocultismo. Também, assim como A Casa do Diabo, tá no topo, top 20, esse com certeza. Eu já fiz um vídeo, melhores filmes de ocultismo, eu acho que eu coloquei Adoradores do Diabo. Psicose, vamos sim falar sobre essa obra-prima suprema do cinema de Alfred Hitchcock do ano de 1960, a história dessa secretária que decide furtar, usurpar $40 mil da empresa onde trabalha, dá no pé, foge em meio a essa fuga para um hotelzinho de beira-estrada, Bates Motel, conhece seu dono, Norman Bates, o resto você evidentemente já sabe. Psicose moldou completamente o cinema de terror da década. Até então era mais leve, chegou Psicose, chegou o Hitchcock com o pé na porta, o cinema ficou mais pesadão, né, sem fazer muitas concessões ao trazer cenas um pouquinho mais intensas. Janet Leigh como protagonista, ao lado do Anthony Perkins, em um filme baseado num livro, que eu tenho o livro aqui, eu li, o livro é bem fraco, confesso, do Robert Bloch. Hitchcock leu, adorou, pegou todas as cópias, não era um livro muito popular, para evitar spoilers, e nos trouxe um filme que não, falei, moldou, mas ele também trouxe vários rip-offs. O mais popular, o Homicidal, do William Castle, que eu já recomendei no canal. E qualquer filme do Hitchcock colocou, você automaticamente se sente alegre. Psicose tá no topo. Do além, agora nós vamos a uma obra do Stuart Gordon, que estava saindo de Reanimator
e fez esse pequeno clássico com cientistas que estão estudando os avanços, os poderes da glândula pineal, descobrem ou liberam uma realidade alternativa e percebem que criaturas estão interessadas na nossa realidade e vão se utilizar desse portal para trazer o caos, principalmente é uma casinha em que eles estão executando esse experimento. Tem até a presença da Barbara Crampton, grande atriz dos anos 80, que soube se reinventar, né? Soube ultrapassar esse aspecto do a Final Girl de filmes, tem que mostrar corpo, não sei o que, e foi nos anos 2000, começou a fazer filmes mais normais, de outros gêneros, até mesmo dentro do terror. Ela soube fazer boas coadjuvantes. Eu gosto mais do período dessa atriz nos anos 2000 do que dos anos 80, tenho que confessar. E é um filme super bizarro, super nojento. Se utiliza de cores, né? O popular magenta para contar a sua história acaba funcionando de uma forma ímpar, embora, né, não chegue nem perto do trabalho do Reanimator e de trabalhos mais ousados do Stuart Gordon nos anos 2000, que eu vou falar sobre um em breve, Stuck, né, que eu já falei algumas vezes no YouTube também, e é par romântico do próximo filme do Brian Usna. Espere aí. A Sociedade dos Amigos do Diabo, uma das obras mais ousadas dos anos 80, que serve também como crítica social, crítica à elite. É sobre um jovem que pertence exatamente à elite e começa a desconfiar que seus pais, seus vizinhos não são exatamente quem eles, né, dizem ser. Passa a investigar, passa a gritar para todo mundo: olha, tem alguma coisa errada aqui, simplesmente para cair num jogo que eu só posso falar de outro mundo, não sei o que é aquilo, né? É ocultismo, é o inferno diante dos nossos olhos. Tudo explode naquela cena final, naqueles últimos 30 minutos da festinha na mansão. É ali que o filme fica bom. Primeira hora, o filme é ruim, o filme é mal dirigido, o filme tem atuações fracas, principalmente do protagonista. Eu achei ele horroroso. Porém, esses 30 minutos finais salvam o filme. É de uma riqueza você gravar aquilo, ter a coragem de gravar aquela cena. O filme voltou à tona recentemente com A Substância. O final de A Substância é o final de A Sociedade dos Amigos do Diabo. Você quer mais? Quer uma trilogia? Coloque nesse bolo O Que Há para Jantar, do Bob Balaban, dessa mesma época, com Randy Quaid, que é um terrir, né? E, na minha opinião, o melhor filme dos três. Então eu não sinto vontade de assistir novamente Sociedade dos Amigos do Diabo, eu sinto vontade de assistir os 30 minutos finais, que são nojentos, mas você fica obcecado por cada segundo daquela casa, daquela festinha. In society. Terminou? Coloquem nos comentários qual filme você assiste quando está triste. De terror, né? Tem que ser terror. Ou um que te deixa muito para baixo, um que te deixa alegre. Coloque aí, quero saber. Eu vejo todos vocês nos próximos dias.